Bom, pessoal, agora a gente tem esse outro exercício que diz assim: o Brasil ganhou o Campeonato Mundial Masculino de Voleibol em 2010, realizado em Roma, Itália. No final, o Brasil jogou com Cuba e venceu por 3 sets a 0 com a vitória. O Brasil se tornou tricampeão mundial. Observe a tabela ao lado, identifique os números primos, registre os divisores dos números que não são primos. Nesse caso, tem algum número primo nessa tabela? Só de olhar a gente já vê que não. E como que a gente pode identificar isso só de olhar? Bom, eu preciso saber quais são os divisores de 2 e quais são os divisores de 5, certo? E eu sei que, para ser número primo, ele tem que ser divisível apenas por um e ele mesmo, sei lá, x, sendo um número igual a x, tipo 5. O número 5 ele é um número primo porque eu só consigo dividir ele por um e só consigo dividir ele por 5, certo? Vixe, que sinal de divisão feio. E por isso que o 5 é um número primo. Já o número, sei lá, 4 não é um número primo, porque ele é divisível além de um e 4, ele é divisível também pelo 2. A mesma coisa eu vou fazer com esses números aqui. Todos esses números aqui são divisíveis por 2. 22, 14 e 2. Como que eu sei? Porque eles terminam em número par. Então, todo número terminado em par é divisível por 2. Aqui a gente tem o 5, 5 e 5, né? 25, 25, 25. Todos terminados em 5, então todos são divisíveis por 5. Além de 1 e além de 25, ok? Além de 1 e 25. Então, nesse caso, a gente não tem nenhum número primo. Ele fala: registre os divisores dos números que não são primos. E como que a gente pode fazer isso? Bom, primeiro vamos colocar isso para o número 22. Parece ter muito número? Parece, mas não tem, porque aqui a gente vai ter os números 22, a gente vai ter o número 14 e o número 25. Não é difícil de identificar os divisores, certo? Por quê? O número 22 eu consigo dividir ele por 2. Se eu dividir por 2, dá 11. Eu consigo dividir também por 11, que dá 1. Então, os divisores desse número são o 2 e o 11. Olha só, deixa eu colocar de azulzinho aqui. Os divisores é o número 2 e o número 11. Agora, o número 14, eu consigo dividir 14 por 2, não é? Que dá 7. Consigo dividir também por 7, que dá 1. Então, quem são os divisores de um número? O 2, opa, af, o que eu estou fazendo aqui? Quais são os divisores do 14? O 2 e o 7. A mesma coisa eu consigo fazer com o 25. Quais são os divisores do 25? Eu consigo dividir por 5, que dá 5, e consigo por 5 de novo, que dá 1. Então, os divisores além do próprio 1, é claro, né? Os divisores do 25 é o número 5, ok? Se ele está pedindo para eu listar apenas os divisores, não fala a divisora 5 e 5, ok? Não faz o menor sentido. O 5 é o divisor de 25. E o 1 também, e o 25. Olha só, então vamos listar aqui. Divisores de. Ó, divisores do 22. E vamos colocar também. Ah, minha luz está desligada. Eu sabia que tinha alguma coisa estranha. Divisores do 22. Divisores do 14. E vamos colocar aqui só do 25. Quais são os divisores do 22? A gente tem o próprio 22. A gente tem o número 2, a gente tem o número 11, porque quando eu divido 22 por 22, dá 1. E eu tenho o número 1, porque quando eu divido 22 por 1, dá 22. Então, sempre que pedirem os divisores de um número, você já começa pelo número 1 e por ele mesmo, certo? No caso aqui, número 1, e vamos colocar ele mesmo, que é o 25. Ok, tem mais algum? Tem. O número 5 é também divisor do 25, ok? Agora, tem algum outro número, tem algum outro divisor do 14? Qual é? Vamos começar sempre pelo número 1 e ele mesmo, que é o 14, certo? E aí a gente coloca os outros divisores, que é o 2 e é o 7. Pessoal, isso daqui, se você está assistindo na sequência, eu ainda não falei de números. Eu falei de números compostos, certo? Eu falei que se os números não são primos, eles são compostos. Um pouquinho para frente, terminando esses exercícios, a gente vai falar sobre os números compostos, vai falar sobre fatoração. E é legal falar de fatoração porque é exatamente isso que a gente fez aqui. Um número composto, ele é composto por números primos, ok? Por isso que ele é chamado de número composto. Então, como você pode ver, como que eu formo o 22? Para eu formar o 22, eu vou fazer 11 vezes 2, ok?
Isso é um jeito de formar o 22. Ah, eu posso formar o 22 adicionando também 11 mais 11. No caso, 11 mais 11 é o mesmo que 11 vezes 2. Eu mostrei para vocês lá nas aulas de multiplicação, ou principalmente nos exercícios, que a multiplicação nada mais é do que uma simplificação, da soma. Então, se eu quero somar vários fatores, se eu quero somar vários fatores, não, se eu quero somar várias parcelas ao mesmo tempo, tipo 11 mais 11 mais 11, 3 vezes 11. 33. E é isso que acontece, tá? E isso que é legal com os números naturais compostos. Eles são compostos por números primos, por fatores de números primos, ok? Mesma coisa com o 14. 14 é 2 vezes 7 e o 25 é 5 vezes 5. E é isso, tá listado aqui os divisores. Então, sempre que te pedirem os divisores, você encontra os fatores que determinam aquele número, certo? No caso aqui do 22, a gente encontrou os fatores, que é o 2 e o 11, e a gente vai listar, além do dele próprio e o 22, certo? E é isso.